Saiu a divulgação, a Conmebol divulgou as datas e os dias do Flamengo na Copa Libertadores de 2025, então vamos divulgar aqui. No dia 3/4 teremos Deportivo Táchira e Flamengo às 9h30 da noite, a ESPN vai transmitir. Segundo jogo do Flamengo na Copa Libertadores, no dia 9/4 teremos Flamengo e Central Córdoba às 9h30, a Rede Globo vai transmitir a partida. No dia 22 de abril teremos LDU e Flamengo às 7h da noite na ESPN. No dia 7/5 teremos Central Córdoba e Flamengo às 9h30 na Rede Globo. No dia 15/5 teremos Flamengo e LDU às 9h30 na ESPN. E fechando a fase de grupos do Flamengo, no dia 28/5 teremos Flamengo e Deportivo Táchira às 9h30. Globo e ESPN vão transmitir. O que fica aqui claro é que o Flamengo só vai jogar na Globo e na ESPN. São são 3 jogos. O Flamengo na Rede Globo e na ESPN são 4. São ao todo 4 jogos do Flamengo, porque a última rodada da ESPN e Globo vão transmitir o mesmo jogo, então são 4 jogos da ESPN e da Globo são 3. O último ambas transmitindo. Sobre o Campeonato Brasileiro, já que obviamente o Flamengo vai jogar na Libertadores e aí começa a Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro. A gente já sabe que no sábado tem Flamengo Internacional, a partir daí não tem datas confirmadas do Campeonato Brasileiro. Só sabemos que teremos no sábado, dia 29, Flamengo Internacional. Aí no meio de semana, no dia 3/4, tem Deportivo e Flamengo. Na sequência do final de semana, não sei se é 5 ou 6 ou 4, teremos Vitória e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois teremos Flamengo e Central Córdoba no dia 4 de abril. Aí alguns dias depois teremos Grêmio e Flamengo. A única coisa que fica claro é que, por exemplo, já que o Flamengo na estreia da Libertadores jogará contra o Deportivo Táchira, que é da Venezuela, o Flamengo na sequência, pelo menos acredito eu que o Flamengo deveria fazer isso, apesar de eu achar que não vai fazer, acho que o Flamengo vai voltar para o Rio de Janeiro. O Flamengo poderia ir direto já para o jogo contra o Vitória, e aí sim, depois do jogo contra o Vitória, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, poderia voltar, aí sim voltaria para o Rio de Janeiro, já que o Flamengo na sequência ia jogar alguns dias depois contra o Central Córdoba. E aí o Flamengo vai jogar, depois tem só o Campeonato Brasileiro, aí a gente não sabe como é que vai ser a Copa do Brasil, se a Copa do Brasil vai entrar aqui. Como eu falo, no começo do campeonato do Brasil é muito complicado porque tem muitos jogos um atrás do outro, então é difícil dizer, mas depois de Flamengo e Central Córdoba a gente vai ter 3 jogos seguidos de Campeonato Brasileiro, isso é certo. Até porque não tem como colocar nenhum tipo de data aqui da Copa do Brasil, nem da Libertadores. A Libertadores só volta lá pro dia 22 de abril, que seria a 3ª rodada, e aí sim o Flamengo jogaria no Equador. E aí, obviamente, depois teria que voltar, e vai ser uma viagem longa pro Flamengo. O Flamengo vai ter que voltar a jogar contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, aí volta a jogar. E aí sim, aqui nesse meio de Flamengo e Corinthians, e Cruzeiro e Flamengo, é bem capaz de ter um jogo da Copa do Brasil, porque tem uma certa quantidade de dias aqui, mais do que uns 7, 8 dias de diferença, então é bem capaz da gente ter aqui um jogo de Copa do Brasil, e depois do jogo contra o Cruzeiro volta novamente a Libertadores na 4ª rodada. No dia 7 de maio teremos Flamengo, Central Córdoba e Flamengo, aí temos Campeonato Brasileiro, aí vem a 5ª rodada da Libertadores, Flamengo e LDU, e aí sim, depois desse Flamengo e LDU, que é dia 15, acho que já está, obviamente já está a data confirmada, teremos Flamengo e Botafogo e Palmeiras e Flamengo. E para encerrar a Libertadores, teremos Flamengo e Deportivo Táchira, bem capaz de ter no meio de Flamengo e Botafogo, aqui no jogo do Flamengo com o Botafogo e Flamengo e Palmeiras, uma Copa do Brasil. Então, depois se encerra a 6ª rodada da Libertadores, dia 28, Flamengo e Deportivo Táchira, e aí depois disso aí a Libertadores só volta uns 2, 3 meses depois, vai levar um tempo, até porque tem Mundial de Clubes e aí vem Campeonato Brasileiro e Libertadores, então é isso.